Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa qual o problema, Ele é a solução. 1 Reis 8. Para celebrar o encerramento dos trabalhos, o rei Salomão convocou todos os líderes de Israel, os chefes das tribos e dos clãs patriarcais, para trazer a Arca da Aliança do Eterno de Sião, a cidade de Davi. Todo Israel se reuniu diante do rei Salomão no mês de Etanim, o 7º mês, para a grande festa de outono. Com todos os líderes de Israel presentes, os sacerdotes carregaram a Arca do Eterno e a levaram junto com a tenda do encontro e seus utensílios consagrados. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel estavam diante da arca adorando e sacrificando muitas ovelhas e bois. Eram tantos animais que não se podiam contar. Os sacerdotes levavam a Arca da Aliança do Eterno ao lugar designado no santuário interior, o lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. As asas abertas dos querubins se estendiam sobre a arca e suas varas. As varas eram tão compridas que as pontas podiam ser vistas da entrada do santuário interior. De mais longe não era possível vê-las. Elas continuam lá até hoje. Dentro da arca estavam apenas as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha guardado, ainda no Horebe, onde o Eterno fez uma aliança com Israel, depois de tirar o seu povo do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santíssimo, uma nuvem encheu o templo do Eterno. Os sacerdotes não puderam cumprir suas obrigações sacerdotais por causa da nuvem, pois a glória do Eterno encheu o templo. Então Salomão orou. O Eterno disse que habitaria numa nuvem escura, na qual ninguém poderia vê-lo. Ó Deus, eu construí este majestoso templo como sinal permanente da tua presença invisível. Depois o rei virou-se para a comunidade e abençoou o povo. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a meu pai Davi, pois agora ele cumpriu o que tinha prometido, dizendo: Desde que eu trouxe o meu povo Israel do Egito, não separei uma cidade entre as tribos de Israel para construir um templo em que estabelecesse o meu nome, mas escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi queria construir um templo para a honra do nome do Eterno, o Deus de Israel. Mas o Eterno disse: É bom saber que você deseja construir um templo para me honrar, mas não será você, e sim seu filho que o construirá para a honra do meu nome. O Eterno cumpriu o que prometeu. Eu sou o sucessor de meu pai Davi no governo de Israel, como o Eterno prometeu. Construí um templo para honrar o Eterno, o Deus de Israel, e designei um lugar para a arca, que contém os termos da aliança que o Eterno fez com nossos antepassados quando os tirou da terra do Egito. Diante de toda a comunidade de Israel, Salomão ficou de pé diante da arca, levantou as mãos ao céu e orou: Ó Eterno Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima nos céus ou embaixo na terra, que guarde fielmente a aliança com seus servos e tenha um amor inabalável pelos que vivem em sincera obediência aos teus caminhos. Tu cumpriste a promessa feita a meu pai Davi, fizeste exatamente o que tinhas prometido. A prova disso está diante dos nossos olhos hoje. Ó Eterno Deus de Israel, continua guardando as promessas feitas ao meu pai Davi quando disseste: Você sempre terá um descendente para representar o meu governo sobre o trono de Israel, com a condição de que seus descendentes sejam fiéis a mim como você é. Ó Deus de Israel, que isso aconteça. Confirma e concretiza essas promessas. É possível Deus morar no nosso meio? Nem o próprio universo é suficiente para conter o seu ser, muito menos o templo que construí. Mesmo assim, ouso pedir: atenta para a minha oração de intercessão e súplica ao Eterno Deus meu. Ouve a minha insistente oração que faço diante de ti. Olha para este templo dia e noite, o lugar a respeito do qual disseste: aqui o meu nome será honrado. Ouve a oração que faço aqui, ouve da tua habitação no céu e perdoa o pecado. Quando alguém ofender o próximo e decidir corrigir o erro, apresentando-se diante do teu altar neste templo e orar a ti, ouve do céu e age com justiça. Julga os teus servos, permitindo que o ofensor pague pela ofensa, e livra o ofendido de toda acusação. Quando o teu povo Israel for derrotado pelo inimigo por ter pecado contra ti,
e vier te buscar neste templo, reconhecendo o teu domínio com uma súplica fervorosa, ouve da tua habitação no céu, perdoa o pecado do teu povo Israel e traze-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu retiver a água e não houver chuva, porque o teu povo pecou contra ti, e o povo vier aqui para orar, reconhecendo o teu domínio e abandonando seus pecados por causa do castigo que sofreram, ouve da tua habitação no céu e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Depois, renova o teu cuidado para com eles, ensina-os a viver como se deve, envia chuva sobre a terra que deste ao teu povo como herança. Quando ocorrerem calamidades, fomes, catástrofes, fracasso ou doença na lavoura, invasão de gafanhotos e larvas, ou quando o inimigo os atacar, toda oração que qualquer pessoa do teu povo Israel fizer, reconhecendo as consequências do seu erro, e estender as mãos na direção deste templo, suplicando a tua ajuda, ouve da tua habitação no céu, perdoa e age, dá a cada um o que ele merece, pois conheces o coração de cada um, só tu conheces o coração humano, para que possas viver diante de ti em constante reverência e obediência nesta terra que deste aos nossos antepassados. Não te esqueças do estrangeiro que não faz parte do teu povo Israel, mas veio de um país longínquo que por causa da tua fama. Pessoas de todos os povos virão para cá por causa do teu grande nome, por causa das maravilhas do teu poder, pessoas que virão orar neste templo. Ouve da tua habitação no céu. Atende a oração do estrangeiro para que os povos em todo o mundo saibam quem és e vivam em reverente obediência diante de ti como o teu povo Israel. Para que saibam que tu e ninguém mais fazes deste templo que construí o que ele é. Quando o teu povo sair para a guerra contra seus inimigos na hora e ao lugar que determinares, e orar ao Eterno voltado para a cidade que escolheste, e para esse templo que construí para a honra do teu nome, ouve do céu a oração e a súplica do teu povo, e defende a causa deles. Quando o teu povo pecar contra ti, por certo pecará, pois não há ninguém que não peque, e na tua ira o entregares ao inimigo, para ser levado prisioneiro à terra dele, seja próxima, seja distante, mas se arrepender na terra do cativeiro e orar do exílio com sinceridade de coração, nós pecamos, cometemos um grande erro, agimos com perversidade, e mudarem seu coração com determinação na terra do inimigo que os conquistou, e orarem a ti, voltados para esta terra, a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para este templo que construí para honrar o teu nome, ouve da tua habitação no céu as orações persistentes e fervorosas e defende a causa deles. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa a terrível rebeldia e faz que seus opressores sejam compassivos com eles. Afinal, são todos teu povo, tua herança valiosa, a quem resgataste do meio daquela fornalha de fundição, o Egito. Ouve com atenção as orações do teu servo e de todo o povo de Israel. Ouve todas as vezes que clamarem a ti. Tu mesmo os escolheste entre todos os povos da terra para serem teu povo, como disseste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste nossos antepassados da terra do Egito. Tendo acabado de orar ao Eterno desta maneira ousada e eloquente, Salomão ficou de pé diante do altar do Eterno, no qual tinha estado de joelhos todo o tempo, com os braços estendidos para o céu. Já de pé, ele abençoou toda a congregação de Israel, clamando em alta voz: Bendito seja o Eterno que concedeu paz a seu povo, como tinha prometido. Nenhuma de todas as maravilhosas promessas que fez por meio de Moisés se perdeu. Que o Eterno nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, e nunca desista de nós, nem nos abandone. Que estejamos sempre atentos e dedicados a Ele, e assim possamos seguir o caminho que traçou para nós, atentando para suas orientações, andando no compasso e no ritmo que Ele estabeleceu para nossos antepassados. Que as palavras que proferi na presença do Eterno estejam sempre diante dele, dia e noite, para que ele faça o que é certo para mim e garanta justiça para o seu povo Israel dia após dia. Então todos os povos da terra saberão que o Eterno é o Deus verdadeiro e que não há outro Deus. Quanto a vocês, vivam em total obediência ao Eterno, o nosso Deus, seguindo o caminho que ele traçou para nós.
Estejamos atentos a tudo o que ele nos mostrou hoje. O rei e todo Israel adoraram, oferecendo sacrifícios ao Eterno. Salomão apresentou ofertas de paz, sacrificou ao Eterno 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Foi assim que todo Israel e o rei dedicaram o templo ao Eterno. Naquele mesmo dia, o rei dedicou a parte central do pátio que ficava diante do templo do Eterno para uso sagrado. Ali ele sacrificou ofertas queimadas, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze não comportava todas essas ofertas. Foi assim que Salomão celebrou a festa do outono com todo Israel. Havia gente desde o extremo nordeste em Lebo-Amate até o extremo sudoeste no ribeiro do Egito, uma grande multidão. A festa durou 7 dias e depois mais 7. 2 semanas de festa, depois ele os despediu. O povo abençoou o rei e voltou para casa todos entusiasmados e com o coração agradecido por todas as coisas boas que o Eterno tinha feito pelo seu servo Davi e por todo o povo de Israel. 1 Reis 9. Depois de Salomão terminar a construção do templo do Eterno e do seu palácio real, realizando assim o seu desejo, o Eterno apareceu outra vez a Salomão como tinha acontecido em Gibeon. O Eterno disse: ouvi atentamente sua oração e suas súplicas fervorosas. Já santifiquei o templo que você construiu, o meu nome está firmado nele para sempre, e os meus olhos e meu coração estarão sobre ele para sempre. Quanto a você, se viver diante de mim como seu pai Davi, que tinha um coração puro e um procedimento correto, se agir conforme as minhas instruções, se respeitar as minhas orientações e a minha correção, eu mesmo vou garantir a sustentação do seu reinado sobre Israel. A mesma garantia que dei a seu pai Davi. Você sempre terá um descendente sobre o trono de Israel. Mas se você e seus descendentes me traírem e desprezarem as minhas instruções e a minha correção, e se associarem a deuses estranhos, prestando culto a eles e servindo-lhes, a garantia será suspensa. Eliminarei Israel da terra e rejeitarei o templo que acabei de santificar para a honra do meu nome. Israel será reduzido a nada e será ridicularizado entre todos os povos da terra. Esse majestoso templo será objeto de desprezo. Pessoas estranhas passarão por ele, balançando a cabeça e dizendo: o que aconteceu aqui? Por que ele está em ruínas? E alguém dirá: o povo que vivia aqui traiu o Eterno, o seu Deus, que tirou seus antepassados do Egito. Eles se associaram a deuses estranhos, adoraram e serviram a outros deuses. Foi isso que aconteceu. O Eterno permitiu essa destruição. Depois de 20 anos de construção do templo do Eterno e do palácio real, Salomão deu de presente ao rei Irão de Tiro, como retribuição, 20 cidades do distrito da Galileia. Irão tinha fornecido todo o cedro, pinho e ouro que Salomão tinha desejado. Irão saiu de Tiro para conhecer as cidades, mas não gostou do que viu. Ele disse: que presente é esse, meu amigo? Que cidades mais inúteis! Até hoje o povo se refere assim àquelas cidades. Essa foi a única recompensa que Irão recebeu de Salomão pelos 4.200 quilos de ouro que forneceu. Este é o registro das realizações da força de trabalho de Salomão para construir o templo do Eterno, o seu palácio real, o sistema de defesa em Milo, os muros de Jerusalém e as cidades fortificadas de Azor, Megido e Gézer. O faraó, rei do Egito, atacou, conquistou e incendiou Gézer e matou todos os moradores cananeus. Depois deu a cidade como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão, e o rei de Israel a reconstruiu. Ele também construiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor no deserto, cidades afastadas, para servir de armazéns e aldeias para os cavalos e carros de guerra. Salomão construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em qualquer lugar de sua escolha. Os remanescentes dos antigos habitantes da terra, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, ou seja, os não-israelitas, sobreviventes das guerras, Salomão arregimentou para trabalhos forçados. Até hoje continuam fazendo isto, mas os verdadeiros israelitas não foram tratados dessa maneira. Eles eram utilizados no exército e na área administrativa como líderes do governo, comandantes dos carros de guerra e condutores de carros. Eram também oficiais encarregados dos projetos e da execução das construções. Ele tinha 550 encarregados sobre o pessoal submetido a trabalhos forçados.
Depois que a filha do faraó subiu solenemente da cidade de Davi para ocupar a residência do palácio construído especialmente para ela, Salomão construiu o sistema de defesa em Milo. Salomão oferecia sacrifícios do altar do Eterno 3 vezes ao ano. Ele apresentava ofertas queimadas, ofertas de paz e queimava incenso na presença do Eterno. Tudo que estivesse ligado ao templo, Salomão cuidava para que fosse feito com esmero e generosidade. O rei Salomão também fabricou navios em Ezion-Geber, perto de Elate, em Edom, no litoral do Mar Vermelho. Irão enviou marinheiros experientes para auxiliar os marinheiros de Salomão. Eles foram até Ofir, de onde trouxeram 16 toneladas de ouro para Salomão. Novo Testamento. Lucas 21, do 1 ao 19. Ele estava observando o povo e viu os ricos depositarem ofertas no gasofilácio. Viu também uma viúva pobre depositar 2 moedinhas. Ele comentou: a pura verdade é que esta viúva deu muito mais que a maior oferta de hoje. Os outros fizeram ofertas de um dinheiro do qual não terão falta, enquanto ela deu o que não podia dar, tudo o que possuía. Um dia, algumas pessoas estavam ao redor de Jesus conversando a respeito do templo. Tinham orgulho de sua beleza, do esplendor de suas pedras e das ofertas memoriais. Jesus afirmou: chegará o dia em que tudo isso que vocês admiram, este edifício, vai virar um monte de ruínas. Eles perguntaram: mestre, quando isso vai acontecer? Que sinal teremos de que isto ocorrerá? Jesus disse: cuidado com os enganadores. Muitos líderes vão aparecer com identidade falsa, alegando: eu sou o Messias, ou o fim está próximo. Não caiam nessa de guerras e ameaças de guerra. Não entrem em pânico. Assim é a história. Ainda não é o fim. Ele continuou: nação lutará contra nação e governo contra governo, em escala crescente. Grandes terremotos ocorrerão em vários lugares. Também haverá fome. Em alguns momentos parecerá que o céu está caindo. Mas antes que alguma dessas coisas aconteça, vocês serão presos, perseguidos e levados aos tribunais e à prisão. A situação irá de mal a pior. Vocês serão torturados e perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão intimidados a testemunhar, mas fiquem tranquilos desde agora. Não se preocupem com isso. Vou dar palavras e sabedoria a vocês. Seus acusadores ficarão sem resposta. Vocês serão entregues por pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns de vocês serão mortos. Não há como dizer quem exatamente irá odiar vocês por minha causa. Mesmo assim, cada detalhe do corpo e da alma de vocês, até os cabelos da cabeça, está sob meu cuidado. Nada irá se perder. Fiquem firmes, é a única exigência. Fiquem firmes até o fim. Vocês não vão se arrepender, pois serão salvos.